Vocês sabiam que o câncer de colo de útero é o câncer que mais mata mulheres até 35 anos de idade e o segundo câncer que mais vítimas faz em mulheres menores de 60 anos de idade? Hoje esse é um assunto que, apesar dessas desigualdades que a gente enfrenta aqui no país, nas diferentes regiões, nos toca profundamente, principalmente porque nós temos hoje prevenção. É uma doença evitável, tratável, curável, a ponto da própria Organização Mundial da Saúde falar em eliminar o câncer de colo de útero. E nós vamos entender por quê, né, Rosana? Exato. Não, e lembrando que todo esse cenário tem a ver com o vírus, né? 99% dos casos de câncer do colo do útero estão relacionados ao vírus HPV. Então, é nossa missão, como R3K, falar sobre o assunto, desmistificar, tirar tabus, esclarecer para cada um poder ter o seu empoderamento de saber que vai cuidar da sua saúde. Então, é um assunto, eu estou até meio séria hoje, porque o assunto é sério, exatamente porque a gente está falando de câncer, em especial o câncer do colo do útero. E para a gente falar desse assunto, nós temos a honra e o privilégio de ter conosco a doutora Fernanda Tissot. Fernanda é ginecologista e trabalha com PTGI, que é patologia do trato gênito-urinário inferior da mulher, no caso, e professora da Unifesp e membro da comissão especial da FEBRASGO, da Federação de Obstetrícia e Ginecologista de Patologias Genitais. Fernanda, um prazer, uma honra estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar de um assunto tão importante, né? Eu que agradeço, Rosana, Renato, muito contente de estar aqui e poder abrir um espaço para a gente falar sobre mitos e verdades, sobre um assunto que causa ainda muita dúvida, mesmo nas mulheres que procuram assistência e que fazem regularmente os seus exames. Até porque tem muita novidade na área que nós vamos falar desse assunto com também, certeza, né? Tem muitas novidades esclarecer. chegando, é isso aí. Eu queria começar pelo começo, né? É sempre bom iniciar pelo início. Falando do cenário atual do câncer de colo de útero no país. Como é que estamos em termos de número de casos, de registros, de tratamento? Conta um pouquinho para a gente como está o Brasil nesse cenário, especialmente em comparação com outros países. Então, o Brasil ainda está com um cenário bastante desanimador, vamos dizer assim, né? São estimados cerca de 17 mil novos casos por ano, né? O que é muito. Se a gente for pensar num número mais atingível no nosso dia a dia, cerca de 19 mulheres morrem todos os dias. Todos os dias, quase uma por hora. Quase uma por hora, né? Então, ainda acontece. Isso. Claro que existe uma desigualdade muito grande, mas ainda é o segundo ou terceiro câncer que mais acomete as mulheres aqui no Brasil. Né? E numa idade, como você chamou a atenção, né? De mulheres produtivas, né? Numa faixa etária jovem, que são a força de trabalho no nosso Brasil, né? Pois é, até 35 anos é o primeiro câncer, né? Na verdade, é assim, o HPV é um vírus muito comum, muito frequente. Tá? Ele é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e pelo fato dele ser muito comum, a gente, mesmo independente da classe socioeconômico-cultural, estima que 80% das mulheres vão entrar em contato com algum tipo de HPV em algum momento da vida. Né? Então, claro que não é a maioria dessas pessoas que vai evoluir para câncer, pelo contrário, né? Mas a gente sabe que é bastante democrático nesse sentido. Mas a né? questão da morte, do acesso, tem muito a ver mais com acesso, né? Estou dizendo os graus mais avançados de doença e a mortalidade relacionada ao vírus. Isso, por isso que a gente tem que chamar aqui a atenção, que é muito importante. Então, a gente tem aqui um chamado da Organização Mundial de Saúde, né? Com o intuito que os países tentem eliminar o câncer, porque é um câncer que a gente sabe quem é o agente etiológico, quais são as formas de prevenção, né? Baseado, então, principalmente na vacina e nos métodos de barreira. O rastreamento, que é o exame que a gente deve fazer com frequência para conseguir fazer o diagnóstico das lesões causadas por ele. E o tratamento precoce, porque o câncer de colo de útero, ele não aparece diretamente como câncer, mas ele tem lesões que a gente chama de precursoras. Então, essa tríade é muito importante, né? A vacinação, o rastreamento e o tratamento precoce.
Falando nessa tríade de prevenção que você está comentando, uma das coisas que a gente via no mercado privado e agora o SUS acabou adotando é o rastreio, né? Que até então a gente fazia o rastreio através da citologia, do Papa Nicolau, que todo mundo conhecia. E agora nós estamos tendo métodos mais sensíveis que vão conseguir talvez detectar coisas que o próprio Papa Nicolau não poderia detectar do ponto de vista de precocidade, que são os exames de DNA do HPV. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, para quem está ouvindo a gente, para quem faz Papa Nicolau regularmente ou para quem nunca fez por algum motivo, o que tem agora e o Brasil vai oferecer do ponto de vista de saúde pública em termos de um pilar que é muito importante dessa tríade, que é o diagnóstico. Exatamente. Então agora, nesse ano aqui de 2025, foi aprovado pela Conitec o rastreamento pelo SUS por um teste que se chama pesquisa de DNA de HPV, ali que é coletado do material da vagina e do colo, não é um exame de sangue. Né? Certo. E o que significa isso? Diferentemente do Papa Nicolau, que é um exame que a gente vê as células que estão descamando do colo e da vagina. É o tal do citológico, né? Isso, que a gente já vê quando existe lesão, a gente quer estar um passo antes. A gente não quer fazer um diagnóstico de uma lesão, já de um câncer inicial. A gente quer separar aquelas mulheres que a partir dos 25 anos, que é o que vai ser feito aqui no Brasil, estão com este teste positivo ou negativo. Ou seja, seria a presença do vírus ainda não causando a alteração do Papa Nicolau, causando uma alteração da célula. Seria isso? A gente vai estar estimando o risco. Tá. Né? Então, uma mulher que tem 25, 30 anos e que vem com um teste positivo, não significa que ela tem câncer. Não significa que ela já tem uma lesão pré-câncer. Significa apenas que, em termos de estratificação de risco, ela está com um pouquinho maior do que aquela mulher que não tem essa positividade. E aí a gente vai ter que seguir mais de perto, eventualmente lançar a mão do Papa Nicolau para certos tipos de HPV. E, se houver alteração do Papa Nicolau, eventualmente fazer a colposcopia. E, Fernanda, o que eu ouço, às vezes, o paciente me falar, é assim, falar, doutor, eu fiz a vida inteira, eu fiz Papa Nicolau, sempre deu negativo. É possível agora esse novo método vir um teste positivo? Significa que aquele Papa Nicolau estava errado? Como é que eu interpreto isso? Que é uma dúvida frequente das nossas pacientes. É por isso que é tão importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Né? Então, o Papa Nicolau é um exame que via as células que descamavam. Mas ele não via a presença ou a ausência, ou a positividade e negatividade do DNA. Isso é um rastreamento mais recente, vamos dizer assim, que se mostrou mais eficaz no diagnóstico de lesões verdadeiramente pré-câncer, ou seja, o que a gente quer diagnosticar. A gente não quer diagnosticar câncer no estágio inicial. Né? Então, se a pessoa sempre fez o Papa Nicolau e agora ela vai ser submetida a uma coleta do teste de DNA, se ele vier positivo, não significa que ela adquiriu esse HPV agora. Não é este o objetivo. Né? O nosso objetivo não é de nenhuma investigação de detetive. Se veio agora, porque ele poderia já estar com a gente, no que a gente fala de latência. Então, o nosso sistema imunológico está muito bom, e a gente está deixando ele ali quietinho, ele está presente, mas ele não tem forças para fazer nenhuma lesão. Então, a gente não precisa também, não traduz lesão. Né? E, eventualmente, ela nunca apresentou nada no Papa Nicolau porque ele está nessa latência. Né? Eu acho isso muito importante a gente esclarecer, exatamente porque parece que a infecção dela foi recente, entre aspas, você já explicou que não, que ela já podia estar com aquele vírus, só que os métodos anteriores não detectavam isso, ou seja, não é para sair brigando com o parceiro sexual. De maneira alguma. De maneira nenhuma, porque isso não significa alguma. Que recentemente ela foi exposta ao vírus. E é importante a gente chamar a atenção que mesmo se ela tivesse um teste negativo anterior, e agora ela repete, porque o intervalo preconizado é de 5 anos. Então, eu fiz o meu há 5 anos atrás, veio negativo, continuo casada com o mesmo marido, certo. E agora o teste positivou. Né? Isso geraria um desconforto. Mas a gente sabe que os testes, eles têm um limiar de detecção.
Então, o HPV às vezes pode estar tão quietinho e a minha imunidade estivesse tão boa 5 anos atrás que ele não foi detectável. Tá. Mas isso não significa que este agora novo é uma infecção recente. Eu posso, a partir do momento que a gente começa a ter mais idade, a gente chama da imunossenescência, né? O nosso sistema imune começa a ficar um pouquinho mais fraco, a gente dá uma brecha para eventualmente esse HPV começar a se multiplicar e ficar detectável nesse método. Mas não, a gente tem que ter essa clareza de que não pode ser, pode, mas não é exclusivamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer um aconselhamento para que essas mulheres tenham tranquilidade de receber esse resultado. Eu acho que super importante tudo que você falou em termos do diagnóstico, dessas mudanças agora que estão entrando no SUS. Então, vai ter muita gente ainda com dúvida, é por isso que a gente está aqui, né, esclarecendo as diferentes possibilidades com esses diferentes métodos. E dentro da tríade falta a segunda tríade que, para nós é importante. Falamos de diagnóstico, certo? Agora vamos falar de prevenção, Renato? Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente falar de vacinas, né? A prevenção primária, né? Nós estamos falando de prevenção do câncer de colo de útero com esses exames de rastreio. Mas a gente pode prevenir antes a infecção do vírus HPV. Certo. E sempre perguntam para a gente, mas eu não tenho direito à vacina no SUS, eu preciso tomar vacina? Uma mulher de 30 anos, um homem de 26, uma mulher de 40 anos de idade. Qual que é a recomendação hoje da FEBRASGO, da Federação de Ginecologistas e Obstetrícias, em relação à vacinação da mulher que não é mais adolescente, a mulher que já tem vida sexual ativa, por exemplo? Perfeito. E por quê, né? Então, realmente, como eu havia falado, como é uma infecção que é democrática, né? Sim. Então, todas as pessoas de qualquer gênero podem e devem se vacinar dos 9 aos 45 anos. 45, porque onde a vacina foi estudada? A bula, é isso? Aqui no Brasil, a bula Sim. está até 45 anos. Então, aqui no Brasil, a recomendação é dos 9 aos 45 anos, Perfeito. né? Fora do esquema do SUS. Tá. Né? Então, a gente tem que lembrar que no SUS, as pessoas que são contempladas são os adolescentes, né, com dose única, e também aquelas pessoas que têm mais do que 14 anos, mas que têm algum grau de imunossupressão, quer seja por portadores de HIV, quer seja transplantados ou com alguma doença que tenha que fazer o uso de algum imunossupressor a longo prazo, né, e também pessoas que são usuárias do PrEP, né, isso, e vítimas de violência, né. Fora isso, as pessoas podem e devem receber a vacina. Por quê? Porque a gente sabe que enquanto as pessoas se mantiverem ativas sexualmente, elas podem se infectar pelo HPV. É a via de transmissão do vírus. Exato. Mas Tá. assim, que eventualmente a gente sabe então, a mulher e o homem, ou todos os gêneros, estão aí suscetíveis a uma nova infecção. E mesmo que eu tenha me exposto já a um tipo de HPV e o meu organismo tenha conseguido clarear, é importante dizer que o HPV é um vírus que fica muito camuflado. E que muitas vezes o nosso sistema imune não enxerga ele como um inimigo e acaba não produzindo anticorpos específicos, né? Então, a gente pode se vacinar e a gente vai se beneficiar. Claro que o ideal seria na adolescência, mas aquela mulher que eventualmente até já tenha feito algum tipo de tratamento, ela pode se beneficiar sim. Né? E não há necessidade de se fazer qualquer exame laboratorial, porque, será que eu posso tomar vacina? Preciso fazer algum exame de sangue? Será que não eu já tem. tive, não tive, né? Não importa. Né? A gente está pensando de promover uma proteção com níveis de anticorpos altos desses tipos contidos na vacina, na prevenção aí futura, porque a gente sabe que todo mundo está exposto. Vacina contra o câncer. Eu acho só para reforçar tudo isso que você está falando, né? Então, eventualmente, alguém que está nos ouvindo, que perdeu a oportunidade de se vacinar pelo SUS por uma questão de faixa etária onde se dá vacina no SUS, deve sim procurar a vacina, certo? Hoje nós temos vacina disponível, vacina contra 9 tipos, e não é à toa que estão aqueles 9, ou seja, eles são muito importantes. E assim, mesmo sendo mulheres casadas, com uma relação estável, mulheres que já foram expostas ao HPV,
temos sim a indicação da vacinação. Porque nós estamos falando, eu vou só reforçar, do Sim. vírus que é o primeiro vírus que mais mata mulheres até 35 anos no nosso país e o segundo que mais mata mulheres até 60 anos. Então, se a gente fechar tudo no sexo feminino, a gente já está dando um passo enorme através da prevenção da vacinação. Quem já teve um diagnóstico de HPV, essa precisou um tratamento, fez uma cirurgia por conta do HPV, ela ainda assim deve ser vacinada? Tem alguns estudos que mostram que se eu tiver o diagnóstico agora de uma lesão pré-câncer e eu for fazer o tratamento nessa paciente, se eu imunizar peri-tratamento, eu tenho um risco menor de recidiva. Porque quando a gente faz um tratamento, a gente não está tratando o vírus, a gente está tratando a lesão. A consequência. Né? Então, se eu tomar a vacina um pouquinho antes ou um pouquinho depois desse tratamento, eu tenho uma chance menor de ter uma nova lesão futuramente. E a duração da proteção, todo mundo que toma uma vacina quer saber, eu preciso tomar reforços de tanto em tanto tempo? A duração da proteção parece que é muito longeva, não há necessidade de revacinar ninguém, não é isso? Não, existem já estudos acompanhando as adolescentes já vacinadas por mais de 14 anos e ainda se mantiveram níveis muito bons de anticorpos, com uma resposta à provocação, então, a princípio, não tem reforço. Né? Eu acho também que é importante, tem gente que tomou a vacina quadrivalente em algum momento da vida e agora sabe da existência de uma vacina com maior número de tipos, né? E pergunta, pelo menos eu no consultório para mim, eu não sou ginecologista, mas o pessoal sabe que a gente gosta de falar de vacina. Sim. Quantas doses ela teria que tomar? E o que eu sempre falo, o exemplo que eu falo, olha, é uma nova vacina, porque contra os 4 tipos, você acabou de falar, são mais de 14 anos de proteção, então você não precisa fazer nenhum reforço para esses 4 tipos que estão na vacina que ela já tomou. Só que agora a gente tem 5 novos tipos. Então, quando você vê que você quer a proteção exatamente para esses 5 novos tipos, você tem que fazer o esquema. Então, acho também bom deixar isso claro, que as pessoas às vezes acham que uma dose da nona valente para quem já tomou as doses da quadra seria suficiente. E não é isso, porque é uma vacina nova praticamente que ela está tomando e a proteção para esses 5 tipos. Sim, é importante chamar a atenção que esses 5 tipos a mais, eles são responsáveis por 20% dos casos de câncer de colo. Né? A gente está falando aqui de câncer de colo, então a gente precisa, né, vacinar, porque vai proteger de rebanho as mulheres e vai trazer proteção não só contra as verrugas, mas também contra o câncer de canal anal e enfim, eu acho que é um benefício. Aí a gente tem que lembrar que 1 em cada 30 casos de câncer no mundo é por conta de HPV. Uhum. Então, assim, é um número expressivo. Não é pouca coisa, né? muito então, acho que a gente tem que levar isso em consideração e estimular que as pessoas conheçam, que as pessoas tirem os preconceitos que elas têm, né? Verdade. Porque como é um vírus que está relacionado aí com atividade sexual, às vezes as pessoas acham que elas não vão precisar se vacinar, porque elas não vão se expor, porque elas vão se cuidar, mas a gente sabe, como a gente falou no começo, ele é muito prevalente, muito contagioso, muito democrático, né? Muito democrático, e então a gente tem que estimular essa prevenção de rastreamento, de vacinação para todas as pessoas. É a tríade que nós estamos falando desde o início e que não aprendemos um monte de novo, né, Fernanda? Muito boa a conversa. Eu acho que a gente, coisa, hein? Que papo bom, hein? A gente viu a parte de diagnóstico, que é uma dos pilares aí, né? Falar em saúde pública, falar que é possível a eliminação do câncer do colo do útero. Nós temos uma vacina eficaz e, lógico, o tratamento precoce. Não adianta também você fazer tudo isso e você não ter acesso ao tratamento naquelas, né, das lesões pré-cancerosas, né? Eu acho que esse é o outro objetivo. O que a gente não quer é ver mulher morrendo de câncer no nosso país e nem o diagnóstico de câncer no nosso país. Sim. E eu acho que é uma coisa que a gente tem condições de fazer. Nós temos, o Brasil oferece essa vacina para uma faixa etária, para quem perdeu a oportunidade, tem a oportunidade de fazer. Eu diria que é um investimento na sua saúde, porque nós estamos falando, todo mundo queria muito uma vacina de câncer, hoje nós temos uma vacina de câncer. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Fernanda, foi um prazer estar conosco aqui no R3K, sua saúde, nossa especialidade. A gente tem esse podcast de saúde que a gente costuma convidar amigos e pessoas especialistas nas diferentes áreas. Eu acho que a gente teve uma aula aqui, né? De HPV e todas as suas consequências. Muito obrigado por estar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade, um prazer enorme para falar de um tema tão importante, tão relevante que, como você ressaltou, né, as mulheres muitas vezes na correria do seu dia a dia profissional acabam deixando para depois, então não deixem para depois, né? É isso aí. Façam os seus exames de rastreamento, procurem o seu ginecologista, ponham em dia todo o seu calendário vacinal, não só de HPV, Isso. mas os outros que a gente sabe que são tão importantes, né? E vamos caminhando aí para atingir a lição de casa que a Organização Mundial deixou para gente, de não termos mais o câncer de colo de útero. E para acompanhar na campanha, ou mais dados sobre a nossa campanha, acesse o QR Code que aparece aqui. E nos sigam também nas redes sociais, @Rosana Richman, @Renato Kifuri no Instagram e, claro, @R3K Oficial nos tocadores de podcast, no YouTube e, obviamente, também no nosso Instagram. Fernanda, aprendemos bastante. Muito obrigado pela aula e a presença carinhosa de você conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima.